Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso conteúdo de direito empresarial. E hoje um assunto bastante relevante no nosso conteúdo, um assunto que tem muita adesão, muitas ocorrências, até porque as relações humanas são difíceis e, obviamente, aquilo que se reflete nas relações interpessoais do dia a dia, nas nossas vidas, né? Nos nossos vizinhos, nas nossas famílias, conosco, com os nossos amigos, também vão acontecer dentro das sociedades. E neste vídeo de hoje nós vamos falar de uma questão importante, que é a exclusão de sócios das sociedades contratuais, especificamente voltada para o nosso conteúdo. Sociedades limitadas. Muito bem. Bom, estamos falando de sociedades pluripessoais, ok? Já que na sociedade limitada unipessoal nós só temos um sócio. Então aqui necessariamente o que vamos dizer, o que vamos mencionar, necessariamente diz respeito à sociedade pluripessoal. Muito bem. Para chegar nesse assunto, a gente precisa só relembrar rapidamente o nosso último conteúdo, que versou sobre deliberações dos sócios. Vimos a reunião e a assembleia. E vimos que aquele sócio dissidente, ou seja, aquele sócio que foi vencido na deliberação, que teve, por exemplo, uma decisão tomada pelos demais sócios que o desagradou, obviamente ele pode se retirar da sociedade realizando, efetivando o seu direito de recesso, que nós falamos no nosso último vídeo, ou seja, o direito de retirar-se da sociedade. O sócio, por vontade própria, em razão de não concordar, de não aderir, de não aceitar a decisão tomada, tem o direito de sair da sociedade por sua livre e espontânea vontade. Isso se chama direito de recesso, direito de sair da sociedade, também chamado de direito de retirada, ou seja, o sócio que é dissidente, que tomou uma decisão que foi vencida numa deliberação, tem o direito de se retirar da sociedade. Então, direito de recesso, recesso ou retirada, são todos sinônimos da mesma conduta disponível para esse tipo de sócio. Bom, uma coisa é falar do sócio sair da sociedade porque ele quer sair. Um sócio ficou desagradado e esse sócio desagradado quer sair da sociedade. Uma coisa é retirar-se da sociedade, outra coisa é retirarem com ele. Outra coisa é excluir um sócio da sociedade. Bom, a primeira diferença essencial diz respeito exatamente a essa questão da vontade. No recesso, nós temos um sócio saindo da sociedade porque quer deixar a sociedade. Há algum motivo, ou pode até nem haver nenhum motivo, mas ele tem um direito de retirada, tem um direito de ausentar-se, retirar-se da sociedade. Na exclusão, nós estamos falando de movimento de outros sócios, que, independentemente da vontade desse sócio que será expulso da sociedade, vão deliberar nesse sentido. Ou seja, no caso do recesso, a saída se dá por vontade de quem saiu. Quem saiu pede para sair. Na exclusão, a saída se dá por vontade dos outros sócios, dos sócios que são remanescentes. E a gente vai ver que há contagem diferente com relação ao capital social ou ao número de sócios. Muito bem. Então, essa exclusão é uma conduta de expulsão de um sócio ou mais sócios decorrentes da manifestação dos demais sócios. E aí nós vamos ver como é que funciona essa questão dos quórums para essas deliberações. E por meio ou em decorrência de uma prática irregular, grave, ilícita, danosa por parte desse sócio que se pretende expulsar, que se pretende excluir da sociedade. Ou seja, a exclusão pressupõe então a manifestação dos sócios com a vontade de exclusão de um outro sócio e a existência de uma falta,
de uma conduta não aceitável, de uma conduta que pode até estar prevista no contrato social, mas que também pode ser caracterizada por deliberação dos sócios como falta grave. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da falta grave, tudo bem? Então a exclusão se dá basicamente por conta disso, por vontade e deliberação dos sócios e prática de uma falta grave por parte de quem vai ser expulso, excluído da sociedade. Bom, essa dissolução, a gente chama de dissolução porque é uma quebra, né? É uma redução do número de sócios. Essa exclusão, que é uma das causas de dissolução, que é o nosso próximo conteúdo, se dá de duas formas, basicamente. Ela pode se dar de maneira extrajudicial, ou seja, sem a participação do Poder Judiciário, sem a intervenção ou sem a promoção de medida judicial, e a gente vai ver quais são essas hipóteses, ou essa exclusão vai se dar por via judicial, exclusão judicial. Ok, pessoal? Então, exclusão do sócio é diferente de recesso e essa exclusão pode se dar por via extrajudicial, com alteração do contrato social, ou por via judicial, através da qual se busca uma determinação judicial de exclusão do sócio. Tudo bem até aqui? Ótimo? Muito bem. Então já entendemos a diferença de recesso com exclusão, vimos o conceito de exclusão e agora vamos tratar das duas espécies de exclusão. Muito bem. A primeira espécie, então, é a exclusão extrajudicial. Nessa exclusão extrajudicial, uma das causas, a primeira delas, nós já estudamos. Então, o que acontece? Nós vimos que uma das obrigações essenciais de qualquer sócio de sociedade, no nosso caso, sociedade limitada, é contribuir para a formação do capital social. E nós já vimos que quando um ou mais sócios deixam de contribuir para a formação do capital social, para a sua integralização, pode ocorrer a afetação pessoal do sócio até o limite do que faltar para a integralização. Essa é a chave da responsabilização nas sociedades limitadas, nós já vimos isso. E nós já vimos também que esse sócio remisso poderá ser excluído da sociedade. Ou seja, uma vez que o sócio remisso deixa de integrar o capital social ou de integralizar o capital social, essa é uma conduta legalmente indicada, pelo menos presumidamente, como grave. É uma falta grave, ou seja, deixar os outros sócios expostos, em risco por conta da não integralização. Então, o Código Civil autoriza essa exclusão, como nós já estudamos. Então, primeiro caso de exclusão extrajudicial, o sócio remisso será expulso da sociedade por ter deixado de integralizar o capital, a quantidade de cotas que ele se comprometeu à integralização. Ok? O que é importante para nós? Acredito até que a gente já tenha falado sobre isso. Mas essa expulsão, obviamente, não vai poder gerar para esse sócio remisso a perda total de tudo aquilo que ele veio a contribuir, porque alguma coisa ele contribuiu para o capital social. Então nós já sabemos que a regra é, pode haver essa exclusão do sócio remisso, mas lhe serão garantidas as restituições, ressalvados as custas decorrentes da mora, de eventuais medidas judiciais que também podem acontecer, a gente vai falar daqui a pouquinho. É o que diz o 1004, parágrafo único. Vamos lá? Então, 1004, caput, diz lá, os sócios são obrigados à contribuição. E aí vem o parágrafo único que diz assim, verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios, ou seja, por maioria simples, de sócios, tudo bem? Não é de capital social, é de número de sócios, preferir a indenização, ou seja, em vez de cobrar do sócio remisso o valor que faltou, poderão a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se a ambos os casos
aquela preservação de verificação do capital social. Então vamos lá? No caso do sócio remisso, os demais sócios podem, mantê-lo na sociedade e pedir que ele indenize o sócio que foi lá e foi acionado na sua pessoa física, na sua responsabilidade pessoal. Indenização. 2, exclusão do sócio. Essa exclusão do sócio remisso vai gerar ao sócio remisso esse direito de restituição com aquelas deduções que a gente já falou. E já vimos que, eventualmente, o sócio que foi acionado pode transformar aquelas cotas em suas cotas. E aquelas cotas do sócio remisso, que eventualmente já estiverem integralizadas, serão indenizadas ao sócio remisso. E, obviamente, isso depois será ajustado no contrato social, ou porque as cotas serão reduzidas, ou porque as cotas serão transferidas a outros sócios, como a gente já estudou no sócio remisso. O que é importante, então, essa exclusão pode se dar por via administrativa. Basta que pelo menos a metade dos sócios, é o que diz o parágrafo único, assim determine. Então, e aí é número de sócios, não é de capital social. Por quê? Porque a gente sabe que, neste caso de capital não integralizado, todos são solidariamente responsáveis. Pouco importa se eu tenho 2% capital ou 80%. A figura pessoal dos sócios estará sujeita a essa afetação pessoal. Ok? Então, o primeiro caso de exclusão que estamos estudando na modalidade extrajudicial é exclusão do sócio remisso. Ok? Muito bem. Outra circunstância também possível é a chamada exclusão do sócio minoritário. Como assim sócio minoritário? Bom, nós já sabemos que o capital social é a representação do patrimônio da sociedade. E essa representação do patrimônio da sociedade, dá uma travada aqui, do capital da sociedade, vai ser distribuído entre os sócios dentro de uma proporção. Quem mais contribuir com o capital social, mais representatividade vai ter dentro da sociedade. Quanto mais cotas um sócio tiver, mais poder de decisão ele vai ter, porque a gente já viu nas deliberações que a grande maioria delas se dá na proporção do capital social. O sócio minoritário é aquele que tem a menor quantidade de cotas em comparação com os demais sócios. Sócio minoritário é aquele que não detém controle acionário e que, obviamente, por conta disso, é tido, na maioria das deliberações, como sócio que não consegue, sozinho, tomar as medidas, dar os rumos à sociedade. Ele tem uma participação social menor, tudo bem? Não há um critério de quantidade. 2% é minoritário, 40% é minoritário. Não, minoritário é quem não tem a maioria, tudo bem? Então, o minoritário é aquele que não tem o poder de gestão sozinho, isolado, porque ele não tem essa representatividade que o autorize para isso. Muito bem. No caso do sócio minoritário, nós temos uma regra que é importante. Então vamos lá. Eu disse a vocês no comecinho do vídeo que para que houvesse a exclusão, seriam necessários dois requisitos. Primeiro, a deliberação do sócio, ou seja, a manifestação da vontade de querer excluir aquele sócio. E depois, o cometimento de uma falta grave. Então vamos lá. Então, para o sócio remisso, que a gente acabou de falar, a falta grave já é a própria falta de integralização, tudo bem? A não integralização já é uma falta grave. Quando a gente vai falar dessa segunda hipótese, do sócio minoritário, nós precisamos primeiro tentar entender o que é falta grave. Então, aquele sócio que é minoritário, que tem a menor quantidade de cotas em comparação aos demais sócios, ou que somando os demais sócios se sobrepõe à vontade dele, esse sócio pode ser excluído se metade do capital social assim decidir, e aí é capital social, não é número de sócios, ok? Desde que ele tenha cometido uma falta grave. E o nosso problema é exatamente esse. O que é falta grave? O legislador do Código Civil não estabeleceu em nenhum artigo o que é considerado falta grave.
Alguns contratos sociais até podem tentar estipular algumas condutas, mas seria muito difícil estabelecer de maneira nominativa todas as causas de falta grave. Mas de maneira genérica, a gente vai se basear na doutrina e na jurisprudência para entender, por meio de casos práticos, o que seria uma falta grave. Bom, primeiro, não é falta grave eventual desajuste, ou seja, divergência de entendimento. Um sócio quer caminhar por A e outro sócio quer caminhar por B. Isso por si só não é falta grave, tudo bem? É, entre aspas, uma divergência de perspectiva. Isso não há nenhum problema para a sociedade. Claro, pode haver um problema de relacionamento que, a princípio, não é falta grave. A falta grave é aquela conduta lesiva, danosa à sociedade. E essa lesividade pode se dar em aspectos patrimoniais materiais ou imateriais. Por exemplo, desvio de dinheiro, ok? Uma forma de ocultação de circunstâncias prejudiciais à sociedade. Então o sócio que está lá na frente começa a omitir informações, isso é uma falta grave, falta de transparência, né, em questões relevantes para a sociedade. Mas mais do que isso, imagine um sócio que começa a divulgar segredos da gestão da empresa, segredos dos próximos passos, segredos da gestão econômica, da gestão de publicidade e marketing. Já pensou? Tem um plano secreto que vai ter um lançamento, aí um sócio vai e divulga isso nas suas redes sociais, dolosamente com a intenção de esvaziar o lançamento, prejudicar o renome da sociedade. Ok? Se discute se as questões privadas podem ser gravosas à sociedade. Vocês vão encontrar decisões que sim, por exemplo, cometimento de fraude ao sistema financeiro, são questões que tiram a credibilidade do sócio e que por isso afetariam o renome da sua sociedade e que por isso ele poderia ser excluído. Mas não há uma exposição clara com relação a isso no código, se isso seria falta grave ou não. Então, de maneira genérica, falta grave é aquela que decorre de uma conduta lesiva, danosa à sociedade. Exemplos a gente tem vários. Desvios financeiros, ocultação de informação da qual deveria manter transparente, o vazamento de informações confidenciais da sociedade, a realização de concorrência desleal com a própria sociedade através de fomento, práticas que possam, entre aspas, minar a própria sociedade, como, por exemplo, produzir produtos com defeitos, inserir determinados documentos falsos na empresa para gerar problemas. Enfim, são condutas que têm essa condição de gerar problemas sérios a uma sociedade. O que é importante? Perdão. O que é importante? Mesmo nessas circunstâncias, óbvio que a sociedade vai poder promover ação de perdas e danos contra esse sócio para tentar uma reparação desses prejuízos que a sua conduta grave tiver causado, mas o Código Civil garante a esse sócio uma restituição proporcional ao patrimônio social. Então, se ele tiver 2% das cotas, esse sócio minoritário, por exemplo, 5% das cotas, vamos lá, ele não tem só 5% do capital social, até porque o capital social, boa parte das vezes, não representa, na prática, o patrimônio da sociedade. Então, vai ser necessário fazer uma apuração para verificar qual é o valor desse número de cotas. E esse valor é o valor patrimonial. Vocês vão encontrar empresas que têm patrimônios milionários e capitais sociais de milhares. Então, capital social de 100 mil reais e tem mais de 1 milhão de patrimônio. O sócio que vai ser excluído nessa modalidade, por exemplo, vai ter a sua reparação com base nesse valor patrimonial, nessa perspectiva de balanço patrimonial e não de capital social. Porque se ele tiver 5% de 100 mil, ele vai ter 5 mil. Se ele tiver 5% de 1 milhão, tudo bem? Então, a diferença é brutal com relação, na maioria dos casos, principalmente na prática, com relação a essa base para o cálculo de eventual restituição. Essa base de cálculo é a base
patrimonial da sociedade e não do capital social. O capital social dá ao sócio que vai ser excluído o seu percentual de participação, mas ele vai buscar esse percentual dentro do patrimônio global da empresa. Claro, esse patrimônio vai ser, obviamente, levantado com balanço patrimonial. E no balanço patrimonial, ninguém vai querer ficar contando só ativo, tudo bem? Obviamente que todo mundo quer o ideal dos mundos, né? Deixa as dívidas da empresa toda e eu quero só a minha parte do ativo. Não, o balanço patrimonial vai considerar ativo e passivo, vai dizer, olha, a empresa tem X, de X você tem 5%. Então não é só do ativo, é o balanço patrimonial completo, ok? Muito bem, então essas são as duas espécies extrajudiciais de exclusão, tudo bem? Agora falta a gente estudar a exclusão judicial, que é o tema do nosso próximo vídeo. Não saiam daí, aproveitem para voltar e revoltar é ótimo, hein? Ir e voltar, assistir de novo, anotar, tem gente que coloca no slow motion, não é isso? E assim que acabar o segundo vídeo, eu vou estar lá no AVA. Um abraço, até daqui a pouco.